Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, coordenador e coautor do livro Liderando Juntos. Todas as quartas-feiras, aqui nesse canal de Marcelo Simonato Oficial no Instagram, também no YouTube depois, você tem acesso ao conteúdo do livro Liderando Juntos. Cada semana trazemos um dos coautores que participaram desse projeto conosco para falar sobre liderança, gestão de pessoas. Você é empresário, você é líder, você que coordena um departamento ou você que deseja crescer em sua carreira e também se tornar um líder de sucesso, saiba que os modelos antigos não funcionam mais. Autocracia, não tem como funcionar mais aquele modelo de quem manda e o outro obedece. Essa é uma das grandes tônicas do livro Liderando Juntos, como o próprio nome já diz. Liderar junto, estando junto com o time, participando o time das suas decisões como líder. Você, empresário, é líder, tem algumas responsabilidades que não devem ser delegadas. Mas o que você pode compartilhar com seus colaboradores? O que você pode delegar para eles, ensinar para que eles também possam crescer na carreira? Possam te ajudar com opiniões variadas, experiências distintas. As pesquisas revelam que as empresas que possuem diversidade, inclusão social, onde há o colaborativismo, onde os líderes ouvem e participam junto com os seus times, têm mais sucesso. Cerca de 18% a mais de lucro, dividendos, dinheiro no bolso. E todo mundo quer ser melhor sucedido, né? Na carreira, financeiramente. Empresas mais prósperas continuam crescendo, contratando, ampliando, né? E é isso que a gente quer, ainda mais no momento como nós estamos vivendo aí, em meio a essa pandemia, crise econômica. O que a gente precisa agora é estarmos juntos com o nosso time, junto com os demais departamentos, colegas, para que a gente possa continuar crescendo. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 19. O livro Liderando Juntos, ele tem 35 capítulos. Se você perdeu as lives anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 18, você pode encontrar aqui no meu canal no Instagram, no IGTV, todas estão gravadas, ou lá no meu canal no YouTube, Marcelo Simonato. Conteúdos riquíssimos. E quando você vai ter a oportunidade de estar ouvindo o próprio autor conversar sobre o capítulo? A cada capítulo nós convidamos um profissional que participou com a gente no livro para discutir, debater aquele capítulo, quais foram as ideias, as opiniões, a experiência que fez com que aquele coautor escrevesse aquele determinado capítulo. Então é muito rico o conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês todas as quartas-feiras, às 18h59. Hoje, capítulo 19, já passamos da metade do livro, mas ainda temos aí um bom espaço até começo do ano que vem, todas as quartas-feiras conversando com você. Então fica aqui a dica, dá uma rebobinada aí. Na época antiga da fita cassete a gente falava em rebobinar, voltar. Então busca lá no YouTube ou no meu IGTV as lives anteriores para você acompanhar de uma forma diferente a leitura do livro, conversando diretamente com os coautores. E muito obrigado a você que já está aqui conosco. Olha, já batemos aí mais de 280 pessoas conosco toda quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação, por nos permitir entrar na sua casa, tomar um café com você, né, nesse momento que é o horário nobre das lives, né? Tanto conteúdo, tanta gente boa conversando sobre diversos temas. Mas você sabe que se você quer ouvir um conteúdo sobre liderança e gestão de pessoas, às quartas-feiras, às 18h59, o seu compromisso é aqui comigo, Marcelo Simonato, aqui pelo Instagram, ao vivo. Hoje no capítulo 19, livro Liderando Juntos, nós vamos falar sobre liderança colaborativa, propósito e inclusão que geram inovação. Olha só que capítulo bacana. O coautor desse capítulo foi o Leonardo Nogueira de Moraes, o Léo. O Léo, ele tem uma vasta formação aqui, eu vou passar rapidamente para vocês. Ele é engenheiro, ele é mestre, ele está fazendo doutorado agora, tem mais de 20 anos de experiência profissional, trabalhando em grandes empresas, e o propósito de vida dele é servir de inspiração para outras pessoas e contribuir com o desenvolvimento ético e profissional das novas gerações. Muito bonito, viu, Léo? Parabéns.
Todas as semanas eu trago um coautor, como eu disse aqui, para conversar comigo. O coautor, obviamente, do capítulo. O Leonardo Nogueira de Moraes, ele teve um imprevisto e infelizmente não pôde estar conosco hoje aqui. Mas eu disse para ele, Léo, nós estamos numa esteira, numa sequência, como se fosse uma minissérie, né, uma novela. Cada semana é um capítulo e eu não quero deixar isso se perder, porque os telespectadores aqui, os nossos ouvintes, seguidores, estão acompanhando a leitura do livro. Então nós vamos falar sobre o seu capítulo, mesmo você dessa vez não estando conosco. Numa próxima oportunidade a gente te traz para conversar um pouco sobre liderança também, com o seu conteúdo riquíssimo. Mas para falar sobre esse capítulo 19, eu estou trazendo uma outra pessoa para falar conosco aqui, que também é um dos coautores do livro. Ele participou não só desse, como de outros 2 livros comigo como coautor. Ele é meu sócio na Universidade do Líder, foi meu sócio na criação, na fundação da Palestrantes do Brasil, onde hoje eu já não estou à frente, mas ele continua ali como um dos fundadores e presidente da Palestrantes do Brasil. Temos feito diversos treinamentos e palestras por todo o Brasil aí na área de liderança, desenvolvimento pessoal e profissional. E eu estou falando dele, meu amigo Mauro Moraes, qual eu tenho muito carinho, muito orgulho, e sempre que um precisa do outro, está estendendo a mão. Então seja muito bem-vindo, Mauro. Eu vou conectar o Mauro agora aqui e a gente vai conversar sobre esse capítulo 19. O capítulo do Mauro está mais para frente. Daqui a algumas semanas nós vamos conversar também sobre um capítulo que o Mauro escreveu aqui. Mas hoje, em respeito ao Leonardo, nós vamos falar sobre o capítulo 19 e sobre essa tal liderança de forma colaborativa. Colaboração tem tudo a ver com liderar juntos, você não acha? Então fica conosco hoje aqui. Espero que o conteúdo seja agregador para você. E se você conhece alguém que precisa também receber esse conteúdo, manda a flechinha, marca que as pessoas digam, olha, conteúdo de liderança, de gestão de pessoas, você não pode perder. Manda coraçãozinho aqui, porque aí o Instagram também entende que esse assunto é relevante e organicamente o próprio Instagram coloca na timeline de outras pessoas para que eles possam também assistir conosco, tá bom? Então, nos ajude a todos nos ajudarem. Colaborativismo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Grande Mauro Moraes, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor do livro Liderando Juntos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. É com muita felicidade que estou aqui. Eu estava esperando ansiosamente chegar ao capítulo número 25. Eu não perdi nenhuma live até agora. E aí fiquei muito feliz, né, nesse convite. E falar de um tema maravilhoso, né? Estilos de liderança. Vamos falar de liderança colaborativa. Muito bom. O Mauro, pessoal, lá no capítulo 25 eu vou passar o currículo completo do Mauro. Então eu não vou entrar no detalhe do currículo acadêmico dele aqui agora com vocês. Mas o que é importante vocês saberem, o Mauro, ele é um profissional com vasta experiência em liderança e especialmente liderança na área esportiva. O esporte e a música, eu diria que as 2 áreas, nos ensina muito na área da liderança. No ambiente corporativo nós aprendemos muito com alguns esportes coletivos, com também grupos musicais, orquestras, porque tudo precisa de muita coordenação, engajamento, né? Pessoas trabalhando em prol de um mesmo assunto, o tal do colaborativismo, que é o que a gente vai falar hoje aqui. E o Mauro, então, tem uma vasta experiência com essas equipes, já viajou para vários países também tratando do assunto. E o mais importante de tudo, ele é meu amigo, né? Que coisa melhor do que isso? Você poder olhar para um cara e falar, cara, você é meu amigo, né? Um cara que a gente pode confiar, que a gente aprende um com o outro. E isso, hoje em dia, está se tornando cada vez mais raro, né? Então, você que está nos ouvindo aqui, certamente você tem na cabeça aí aqueles, deixa eu ver, 1, 2, 3. Será que cabe numa mão? Quantas pessoas você pode falar que é seu amigo, que é ponta firme, que está ali com você para o que você precisar? Hoje em dia é raro e aqueles que você tem que cultivar próximo a você. Está sempre se colocando à disposição para ajudar em primeiro lugar, porque quando você precisa, você também é ajudado. Lei da reciprocidade, né? O Mauro fala muito sobre isso. Ele é um dos grandes estudiosos aqui de Napoleão Hill e teoria do sucesso, né? Então ele conhece muito bem, melhor do que eu, essa relação que o networking traz
também de reciprocidade entre as pessoas. Mas, Mauro, eu queria, como você sabe, você que acompanhou todos e você que está chegando aqui agora, eu estou com o livro na mão. E o meu livro, ele é sempre cheio de anotações, né? Quem tem um livro físico sabe como é que é essa história. O meu é meu, eu não abro mão, eu rabisco mesmo, faço as minhas anotações, mas é com a anotação e com o rabisco no livro, grifar, que eu aprendo e eu gravo, né? Cada um tem um estilo, um método de aprendizagem. E o meu sempre, desde a infância, serviu essa questão de você grifar e fazer as anotações. Tem gente aqui chegando, muita gente já entrou aqui, viu? Boa noite, Bruna. Tá dizendo aqui, olha, professor, eu acho que é para você, viu? Não é para mim, não. Minha esposa Lídia, sempre conosco aqui também. Eu acho que você e a Lídia estão concorrendo ali. Em qual dos dois é o que mais me acompanha? Grande Edu Martinez. Vou estar com o Edu dia 15 ou 16, dia 16, numa live sensacional. Não percam, sobre motivação de equipes também. João Paulo, obrigado. Tem tanta gente aqui, eu não quero cometer nenhuma gafe. Mas o grande Augusto também, meu irmão, parceiro, o Tiagão também está aqui conosco. Antônio, Lucas, falei de esporte, ó, Lucas Martins, meu genro, preparador físico do Ituano, também sabe muito bem o que é essa questão de liderança na área esportiva. Tem muita gente legal, Elise. E bora lá, vamos começar essa live. Eu vou ler aqui alguns trechos do livro e aí a gente comenta. Vai conversando. Sua opinião. Então, eu grifei aqui um trecho do livro, escrito pelo Leonardo, que diz o seguinte, que a maioria das empresas continua a aplicar práticas de liderança para uma realidade que não existe mais. As pessoas querem trabalhar em ambientes onde elas possam ser ouvidas, respeitadas e aceitas. O líder colaborativo, ele tem um papel determinante para que isso aconteça. O que você acha disso, Mauro? Você acha que, de fato, tem empresa ainda que está tentando aplicar uma liderança no modelo que já não funciona mais e aquilo que, especialmente, as novas gerações estão buscando são ambientes onde possam ser ouvidas, respeitadas, aceitas? Como é que você tem visto isso aí nas suas andanças pelo Brasil? É isso aí. As pessoas, elas querem ter aquele sentimento de pertencimento. Então, cabe o líder realmente promovendo, né, essa junção das pessoas. E, infelizmente, tem líderes que ainda são chefes, né, chamados chefes das antigas. E hoje, você precisa ter essa liderança colaborativa para promover essa integração, para motivar, né, cada integrante. Né? Por exemplo, eu me identifiquei demais com esse capítulo, porque nós, inclusive no nosso treinamento, a gente fala dos estilos de liderança. Né? Nós falamos o seguinte, que um líder, ele precisa ter um pouco de cada estilo, né? O afetivo, o autoritário, o coaching, participativo, que aqui a gente está falando do colaborativo, diretivo, modelador, visionário, laissez-faire. Mas, Marcelo, eu entendo o seguinte, se por acaso viesse uma lei que o líder só pudesse ter um estilo de liderança, para mim, sabe qual é? Estilo colaborativo, o participativo. Porque a partir do momento que ele promove essa integração, a partir do momento que ele está preocupado com o propósito de vida de cada integrante da sua equipe, ele está promovendo o desenvolvimento e a motivação. Né? Lá no capítulo 25 ele casou direitinho, porque eu falo lá na frente de como aplicar. Né? Eu falo estratégias de como aplicar, né, os 3 pilares da gestão de pessoas. Mas calma aí. Não vai dar spoiler, não. Não vou dar spoiler. Isso aqui é igual aquela série que passa no domingo à noite. Pessoal, é toda quarta-feira, às 18h59. Nós estamos falando do capítulo 19. Então você vai aguardar, se eu ainda sei fazer matemática, 19 para 25, são 6 semanas para frente, para a gente estar falando do capítulo 25, novamente com o Mauro. Vai dar um mês aí, um mês e pouquinho, para a gente voltar nesse tema, e aí o Mauro vai fazer a conexão com o capítulo de hoje.
Mas, Mauro, eu concordo com você. O colaborativismo, e o Léo, ele coloca aqui no capítulo, ele escreve assim, que é responsabilidade do líder, como uma missão, gerir as pessoas e influenciá-las para que atinjam os objetivos. Estou parafraseando aqui, resumindo um parágrafo dele, né? E aí fala que o grande desafio hoje é liderar as várias gerações dentro do mesmo ambiente, entendendo os vários perfis. Quando a gente pensa no colaborativismo, que é o pano de fundo do nosso capítulo de hoje, como é que eu faço para fazer com que uma equipe que tem vários perfis e gerações, né? Porque não significa que, porque são gerações, as pessoas são tão diferentes. Às vezes tem pessoas da mesma idade, mas com perfis totalmente distintos. Ambos são desafiadores, né? Uma pessoa lá, o baby boomer, 60, 70 anos, não sei, e o jovem de 16, 18 anos, trabalhando juntos. São realmente gerações que viram coisas totalmente distintas. Mas mesmo os perfis diferentes, né? O influenciador com o paciente, o dominador com o influenciador, enfim, criam também dinâmicas diferentes e um grande desafio para o líder. Como é que ele consegue influenciar essas pessoas rumo a um objetivo comum, né? O resultado da empresa, do departamento, tendo que lidar com essa variável que é a diversidade do seu público ali, do seu elenco? Então, Marcelo, o líder, ele precisa conhecer cada colaborador. Não existe mais aquela do chefe de tratar todos da mesma forma, né? Existem também a questão do nível de maturidade de cada colaborador, além do perfil comportamental, além, né, da geração. E aí, qual é a dica que eu dou? É conhecer qual é o sonho, qual é a meta de cada colaborador. E aí alinhar com as metas da empresa. Então, nos nossos treinamentos, a gente conta uma historinha que cabe aqui, né? Tinha uma construtora que tinha um CEO que ele tinha essa visão. E ele queria saber a meta, o sonho de cada colaborador que entrava nessa construtora. Até que uma vez entrou a Cláudia. E a Cláudia tinha um sonho de ter uma casa própria. E ali ela estava começando a trabalhar em vendas de uma construtora de apartamentos. O que esse CEO fez? Fez a seguinte proposta para ela. Cláudia, se você bater a sua meta pessoal mês a mês, você vai ganhar bônus e depois de um tempo você vai poder trocar por um dos nossos apartamentos. Você acha que a Cláudia não foi a melhor vendedora naqueles próximos 12 meses? Foi. E aí, então, ela, depois de 12 meses, atingiu o sonho dela de ter a casa própria. E a empresa atingiu a meta dela, que foi vender mais. Porque aqueles 12 meses, ela bateu todas as metas e a construtora vendeu mais. Isso, o líder colaborativo tem que fazer com cada integrante, porque os sonhos são diferentes. Você tocou num assunto muito interessante. Você sabe que eu tenho pregado muito a questão da liderança humanizada, né? A preocupação da retomada nas empresas, dessa humanização, de colocar o colaborador como o ativo principal da empresa, né? Por mais que nós estamos vivendo uma era digital, indústria 4.0, com esses avanços tecnológicos que realmente vêm substituindo parte da força de trabalho, mas eu tenho apregoado isso, de que o ser humano ainda o item, né, o ativo ali mais importante da empresa, porque cabe ao ser humano o sonho, cabe ao ser humano a imaginação, a criatividade que robô nenhum vai ter, né? Mas que a gente tem que, sem dúvida, automatizar tudo o que é preciso. E dentro disso que eu tenho falado, vem muito essa questão do propósito. Alinhar o propósito da empresa com o propósito dos colaboradores. Não adianta eu tentar agradar o propósito de todos os colaboradores, muito legal, mas se isso não levá-los a um objetivo comum que é o da empresa, porque a empresa só existe, né? Alguém pega um dinheiro e abre uma empresa para que essa empresa dê lucro. Não faz sentido eu abrir uma empresa para ela dar prejuízo, para ela quebrar,
para eu correr o risco de ter processo trabalhista, processo fiscal. Então, eu defendo muito aqui o chapéu também do empresário, porque é muito difícil ser empresário, especialmente no Brasil. E o empresário, ele merece, né, por toda a dificuldade e risco que ele tem, ele merece realmente receber os dividendos, ter uma empresa lucrativa no final do mês. Então, nós como líderes, levar os nossos colaboradores alinhando o propósito dos mesmos com esse objetivo, esse propósito maior que é o da empresa, isso é fantástico. E esse exemplo que você deu da construtora prova isso. É alinhar o objetivo de uma colaboradora que deseja uma casa própria com o da empresa que quer vender o prédio todo. Me ajuda a vender o prédio todo que eu te dou um imóvel, né? Então, nós temos que, como líderes, como empresários, conhecer, como você bem falou, o sonho, o desejo, né, de cada um dos nossos colaboradores e, de alguma forma, atrelar isso ao objetivo da empresa, porque isso gera engajamento. Você reduz o turnover, a saída das pessoas, né, o pedido de demissão, porque hoje em dia, em muitas empresas, as pessoas não param, né, rotatividade gigante, e a rotatividade causa uma série de males para a empresa, porque quando o negócio começa a engrenar, uma pessoa sai, aí a empresa patina, aí vai contratar de novo, gasta para contratar, gasta para treinar. Aí quando a pessoa está ficando boa, sai de novo. Então, nós líderes temos que nos preocupar com esse engajamento para que as pessoas fiquem na empresa por mais tempo, para que junto conosco possam construir uma história, né? Eu, como executivo, tenho trabalhado isso na minha equipe. Tenho visitado o sonho de cada um deles e também apresentado o sonho, o propósito da empresa de existir e a ambição dela para o futuro. E tentado conectar esses sonhos individuais com o sonho da empresa para que todos nós possamos ir numa mesma direção, né? Acho que isso é um objetivo importante do líder moderno. Mauro, você fala um pouco também sobre, como você falou dos níveis de maturidade, né? A gente falou aqui de diferenças de gerações, diferenças de perfis e diferença de níveis de maturidade. Se você pudesse, um desses aqui, você esmiuçar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está conosco, obrigado aqui pela presença de todos vocês. Cirlei está aqui conosco, Bento, Cedri, muito obrigado, viu? Opa, Yoshi, obrigado por estar aqui também. Antonieta, o Rodrigues, olha aí, eu vi agora há pouco a Lu tá aqui, o Diniz, Carol, grande Everton, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui também. Quem mais? O Amando, José, Joel, a Janaína também entrou aqui, grande Janaína, boa noite. Enfim, tem muita gente. Dá uma boa noite geral aqui para não perder o foco. Mas se você puder explicar, eu acho que está do nível de maturidade. Isso que eu ia falar. Eu vou entender um pouco níveis de maturidade, né? Começando por um exemplo, você tem um funcionário novo na empresa. Qual o nível de motivação dele? Altíssimo. Mas provavelmente o conhecimento, né, para realizar a tarefa ainda está baixo. Então você tem que saber a forma, qual é o estilo de liderança que você vai trabalhar com ele. Né? Na contramão, às vezes você tem já um colaborador que você já tem na empresa há 15 anos. Então o conhecimento dele está alto, mas às vezes por algum motivo a motivação dele está baixa, está o oposto. Você não pode tratar da mesma forma. Né? Você tem que estar realmente, para engajar, para motivar, tem que usar estilos de liderança diferentes, né? Motivações diferentes. O que motiva um não é o que motiva outro. E isso é muito importante, que é de acordo com a tarefa. Olha como é complexo ser líder, né? Então, às vezes, você tem o mesmo colaborador com níveis de maturidade diferentes de acordo com a tarefa. Então você pode pegar um profissional que está lá há 20 anos fazendo uma mesma coisa, é especialista naquilo, mas você precisa que ele comece a fazer uma nova tarefa. Ele foi promovido. Ele foi promovido. Né? Não, aconteceu isso essa semana. Eu fui procurado por uma empresa de Barueri que ele tinha só vendedores e ele sentiu a necessidade de colocar um líder. E aí ele pegou um desses vendedores, pegou o melhor vendedor e colocou como líder. Só que em um mês ele viu que não ia dar certo, porque ele, como dono, estava fazendo muita coisa. Me ligou, fechei uma mentoria de 3 meses com esse colaborador para realmente estar ajudando, né, nessa mudança.
Por quê? Porque é novidade. Então, o líder colaborativo, ele precisa ter essa visão, né? Porque um dos pontos importantes é oferecer apoio a todos os colaboradores. O Leonardo fala isso aqui no livro, né? O líder colaborativo é aquele que apoia, que está junto. E você falou, quando você falou liderança humanizada, se você só consegue dar apoio para alguém se você conhece. Para mim é fundamental essa questão do conhecer. Eu dei uma entrevista ontem para uma colega nossa que você conhece muito bem, que é a Kemi, e ela disse o seguinte: ela me perguntou como é que estava indo na minha empresa, né, como executivo que sou, como é que estava indo esse período de pandemia, de trabalho em home office, e se tinha caído a produtividade, se eu estava tendo problema com meus colaboradores. E eu falei para ela, eu falei assim, pelo contrário, nossa produtividade até melhorou, né? A qualidade de vida dos nossos colaboradores melhoraram. E por que isso? Porque eu já conhecia o meu time antes da pandemia. Coisas que muitos líderes estão tendo que correr atrás agora, né? De se preocupar. Onde que fulano mora mesmo? Será que chega a internet lá? Quantas pessoas moram na casa dele? Enfim, tudo isso eu já participava da vida dos meus colaboradores. Eu sempre tive essa preocupação de conhecê-los, né? A tal da empatia, né? Se colocar no lugar das pessoas, ver o nível de dificuldade. Eu sei que tem colaborador meu que mora num quarto, cozinha e banheiro no fundo da casa da sogra, que tem 6 pessoas morando num apartamento de 50 metros, que tem gente que está com o notebook da empresa em casa, mas não tem um escritório. A maioria das pessoas não tem um escritório. Então vai trabalhar na cama, no quarto, vai trabalhar no sofá, vai trabalhar na mesinha que tem no canto do apartamento, da casa. Enfim, não tem as melhores condições de trabalho, apesar de estar em home office. Então, o líder que é colaborativo, como é o tema da nossa live de hoje, ele entende a importância de... Não é, nossa, eu vou invadir a privacidade do meu colaborador. Não, não é isso. Mas é conhecer minimamente o que motiva aquele cara, quais são os sonhos dele, como você bem colocou, quais são os níveis de dificuldade que essa pessoa tem, inclusive para vir trabalhar. Eu tenho que saber do meu time quem pega ônibus, quem faz baldeação para metrô, para trem, quem tem que andar a pé, quem tem que deixar filhinho na escola antes de vir. Porque vai ter um dia que vai ter uma colaboradora sua lá no trabalho, que aquele dia, sabe que ela acordou você olha para cá e fala assim, tá de TPM ou acordou com o pé esquerdo. Às vezes não é nada disso, pode ser inclusive isso, mas pode ser um filho que teve que deixar na creche com febre, que teve que deixar na casa da vizinha porque não tinha com quem deixar. Agora, se eu sou o líder que conhece o time, eu conheço aquela colaboradora e sei que ela pode estar passando por uma dificuldade, né? Como é o caso agora, todo mundo em home office no meu time, as mulheres estão com os filhos em home office também, filhos pequenos que não estão indo para a escolinha. Quem é que está cuidando dessas crianças? As colaboradoras. Eu, como líder, eu tenho que entender isso. E eu tenho que, junto com elas, achar a melhor maneira para que elas possam produzir. Então, algumas, por exemplo, me pediram para trabalhar mais cedo. Eu posso trabalhar mais cedo, parar um pouco antes do almoço, porque eu tenho que cozinhar. Eu tenho que ajudar a criança numa lição da escola. E aí eu volto um pouco mais tarde e estendo até a noite. Claro que pode. Você acha que eu vou ficar aqui marcando cara crachá? Bateu o cara 8 horas da manhã, todo mundo está conectado. Deixa eu ver se meio-dia todo mundo saiu. Deixa eu ver se 1 hora todo mundo voltou. Deixa eu ver se 6 horas todo mundo desligou o computador. Não dá para fazer isso. Ambiente moderno. A gente tem que saber acompanhar o resultado do nosso time. E fazer junto, né? E ver aquilo que deu certo continua, aquilo que não deu, vamos ajustar, vamos trocar. Porque é isso que o colaborativismo faz, né? Você não pode deixar alguém da sua equipe, com perdão da palavra, se danando lá, se ferrando sozinho e tá todo mundo bem aqui. Não, não, peraí. Se a gente dividir aquele trabalho que está pesado para aquele lá um pouquinho para cada um de nós, todo mundo acaba rápido. Então, ter essa visão e levar os demais à colaboração, né? Porque nós somos vitrine, no final das contas, do nosso time, né? O Leonardo, ele coloca aqui no livro, ele faz uma pergunta, né? Por que a colaboração é tão importante? E ele fala que, a gente já falou um pouco sobre isso, que os modelos de perfis mais conservadores e autocráticos não funcionam mais, né? Especialmente com essas novas gerações. E ele fala que colaborar é um ato de solidariedade. Olha, tem tudo a ver com a empatia, cooperação, apoio, como você colocou, e ajuda.
só ajuda quem é humano, quem tem o espírito de liderança servidora, né? De se colocar no lugar do outro, de realmente entender o papel do serviço, que não é um papel de você ser inferior, mas é de você estar lado a lado, ombro a ombro, realmente um apoiando o outro e participando, né? E aí ele cita aqui que a colaboração nas empresas pode quebrar barreiras e desencadear inovações. Como é que você tem visto isso, Mauro, em termos da colaboração, não só do líder com a sua equipe, mas em relação aos demais departamentos, às demais áreas da empresa? Essa história aqui do quebrar barreiras e desencadear inovação. Como é que você tem visto isso? Eu entendo que o líder colaborativo ele ajuda no desenvolvimento da sua equipe. Então, se de repente ele está focado no desenvolvimento da sua equipe, ele vai ser exemplo para os departamentos da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. 20 anos atrás, eu como coordenador de esportes, responsável pelo futebol, lá no Esporte Clube Círio, eu tinha 3 técnicos de futebol. E acompanhando os treinamentos deles, eles estavam começando os treinos sempre com o mesmo pega-pega. O que eu fiz? Convidei eles para uma reunião de brainstorm, liderança colaborativa, vocês vão entender. E eu propus para eles, pessoal, não é possível que nós 4 não temos condições de estar criando aqui uma lista de pega-pega diferentes. E aí o brainstorm foi, vocês podem falar o que vocês quiserem e a gente vai criando. E foi. Começou comigo e foi rodando. Resumindo, acabamos com uma lista de 52 tipos diferentes de pega-pega para que eles pudessem, nos próximos treinos, não fazer o mesmo. Isso, promoveu o desenvolvimento, porque promoveu inovação, quebrou barreiras. Então, parece um exemplo simples, mas eu lembro até hoje, né, dessa reunião, que é um exemplo de como nós, líderes, podemos aproveitar o conhecimento dos nossos colaboradores. Né? Isso eu acho que talvez é o ponto principal quando você é um líder colaborativo. Né? Você aproveita as sugestões que proliferam com mais facilidade. A frase que eu anotei aqui do Leonardo. Né? As ideias e sugestões proliferam com mais facilidade. Por quê? Porque você promove através de uma reunião onde você deixa claro que podem falar o que quiser, que é o brainstorm. O brainstorm você não pode ter, né, guardar críticas. Né? Porque o que ele falou pode não ser legal, mas aí você junta com a ideia do segundo e cria uma terceira ideia. Então, fica aqui a se você pede para a sua equipe dar sugestões e você mata no ninho as sugestões 1, 2 vezes, tenha certeza que não vai existir a terceira. Sim. E aí o seu objetivo de estar promovendo desenvolvimento e inovação, você podou lá no início. E aí, como você falou, né? E o que tem a ver com os outros departamentos? Faça no seu. Foque a melhoria no seu departamento. Né? E aí, aos poucos, você vai ser exemplo. Né? Você vai estar inovando. Os seus colaboradores vão estar mais motivados. Automaticamente, outros departamentos vão começar a se mexer, vão começar a sair de uma zona de conforto. Né? Olha a regra, a dica que Mauro Moraes trouxe para você às 19h34 dessa quarta-feira aqui no canal no Instagram. A mudança que você quer no outro começa em você. Quer que os outros departamentos, que a empresa toda melhore? Comece, líder, melhorando o seu departamento. Muito bom, Mauro, muito bom. Eu ia falar que no mundo utópico, você faz a reunião com todos os líderes do departamento, todos têm essa visão, mas na realidade, muitas vezes tem que começar realmente a mudança que você quer no outro, tem que começar em você, como você disse. Então, realmente, é por aí, buscar desenvolvimento do colaborador, inovação, através de ações simples, reuniões. Né? Tem outros tipos de reuniões, mas eu falei aqui do brainstorm. Olha só, eu lendo uma frase aqui do livro, e você que está chegando aí agora, nós estamos falando do livro Liderando Juntos. Nós estamos toda quarta-feira, às 18h59, aqui no meu canal no Instagram, Marcelo Simonato Oficial.
e também depois no YouTube, Marcelo Simonato, você pode ter acesso ao conteúdo desse bate-papo com o autor. A cada semana falando sobre um capítulo do livro Liderando Juntos. São 35 capítulos, nós estamos no capítulo 19. Então você que perdeu os anteriores, corre lá no IGTV aqui no Instagram, lá no YouTube, você vai ter acesso a todo o material, uma forma diferente de fazer a leitura do livro, ouvindo do próprio coautor o que ele pensa sobre o capítulo que escreveu. E passe a acompanhar conosco daqui para frente. Vão ter várias semanas ainda pela frente, até o capítulo 35. Vamos atravessar esse ano, e se Deus quiser, já longe da pandemia, né, vamos concluir a leitura desse livro, Liderando Juntos, aqui, o bate-papo com o autor. E o Léo, ele coloca aqui no livro uma frase que falou muito comigo, porque eu acredito muito nisso aqui. Ele fala que o envolvimento das pessoas com uma empresa é muito maior onde o ambiente é mais participativo. Nas organizações onde as pessoas são consideradas e respeitadas, principalmente por serem ouvidas, as ideias e sugestões se proliferam com mais facilidade, que foi exatamente o que você falou. O ser humano, ele tem essa necessidade de sentir que ele é ouvido, né? Que ele tem opinião, uma voz ativa. E quando você poda isso, você cerce a pessoa de dar opinião, você praticamente robotizou a pessoa. Você deu uma atividade, ela vai lá e faz e pronto. A criatividade, que é o que nos difere do robô, do computador, foi por água abaixo. Então nós precisamos ouvir as pessoas. E eu queria a sua opinião. Eu vou chamar aqui de chão de fábrica. Mas no escritório, obviamente, não é o chão de fábrica. Mas muitas ideias, e se você tiver algum exemplo aqui, inclusive, para trazer, seria muito útil. Muitas ideias, sugestões, elas surgem lá da recepção, da portaria, do mecânico na linha de produção, da secretária, da moça da limpeza. São pessoas que às vezes não estão diretamente ligadas naquela atividade, naquele departamento, mas estão andando pela fábrica, andando pelo escritório e veem as coisas, ouvem as coisas. E se você pedir uma opinião, você pode se surpreender com as ideias fantásticas que esse pessoal tem. Você teve alguma situação dessa, Mauro, para contar? Não, nos treinamentos eu gosto de contar aquela história da pasta de dente, né? Então vamos lá. Numa fábrica de pasta de dente, estava com o seguinte problema: a cada 1000 tubos, um tubo estava saindo da fábrica e indo para as lojas sem a pasta dentro, o tubo vazio. A caixinha de papelão? A caixinha. Sem a pasta. Estava saindo a caixinha sem a pasta dentro. Agora, imagina um consumidor comprando, né, um kit com 12, chega em casa, está vazio. Né? Imagina o prejuízo que poderia dar. Isso, né? Gera um recall enorme de todo o lote. Tá. E aí, a diretoria se reuniu e falou: não, vamos chamar alguém para resolver. E chamaram um engenheiro. Esse engenheiro veio, examinou todo aquele equipamento e fez uma proposta. Carinha, R$1 milhão. Por quê? Porque a proposta do engenheiro foi criar uma balança ultra moderna que pudesse sentir aquela pasta vazia. Naquele momento, parar todo o maquinário, vinha um braço e tirava aquela pasta, aquele tubo, né? Aquela caixinha. E aí a diretoria falou: não, realmente a gente pode ter um problema muito sério trabalho, né? Lá na frente. Então investiu R$1 milhão para poder estar fazendo todo esse maquinário. E aí colocou. Passados 3 meses, a diretoria falou: vamos lá ver como que está funcionando, né? Fizemos esse altíssimo investimento. Chegando lá na fábrica, equipamento parado, desligado. E aí, como? Pô, a gente investiu R$1 milhão. Como assim está desligado? E aí foram lá e perguntaram para o pessoal operacional, né? Por que está desligado? Aí veio lá um senhorzinho: não sei o que, doutor. Aquilo lá estava dando muito trabalho. Quando aquela balança pegava aquela caixinha vazia, parava todo o sistema, demorava para tirar, e aí todo mundo aqui ficava de braços cruzados. Nós fizemos uma vaquinha aqui, cada um deu R$5, compramos um ventilador e tá funcionando com uma beleza. Então, muitas vezes, Marcelo, nós precisamos ir lá, como você falou,
no chão de fábrica, no operacional, e conversar, fazer uma reunião de brainstorm com eles. Né? Tem a outra historinha também de pasta de dente, que queriam aumentar as vendas de pasta de dente. E aí fizeram reuniões somente entre diretoria e ninguém teve ideia. Chamaram os gerentes, ninguém teve ideia. Aí chamaram alguns coordenadores, nada. Aí alguém teve uma ideia, vamos fazer uma reunião com todo mundo, né? Todos os colaboradores. Aí um senhorzinho lá do operacional falou, por que não aumentar a boca onde sai a pasta de dente? Porque aí quando for usar, vai sair mais, vai consumir mais e vai aumentar as vendas. E aí, assim, quem deu essa ideia? Uma pessoa que está no operacional. Né? Então, você falou aí dessa frase, né, do livro, as pessoas, elas querem ser reconhecidas. Né? As pessoas, para se sentirem mais motivadas, elas querem reconhecimento. E o líder colaborativo, ele vai ouvir mais, ele vai aproveitar mais as habilidades. Todos os profissionais de qualquer empresa têm as suas habilidades e, por muitas vezes, elas estão escondidas. Cabe o líder colaborativo estar incentivando, né, reuniões, treinamentos, desafios, para realmente estar aproveitando o máximo de cada colaborador. Legal, legal. É isso aí, eu concordo plenamente. E esses dois exemplos que você deu, eu já tinha ouvido também em outras ocasiões. O da pasta de dente é clássico, né? Você vê, na verdade, diversos outros produtos que mudaram a sua embalagem e com isso o consumo de fato aumentou. Eu costumo dizer para o meu time, Mauro, que eu não tenho o poder, mesmo sendo um executivo da empresa, existe toda uma pirâmide salarial, política de cargos e salários. Então eu não tenho a caneta ali para a qualquer hora sair dando promoção, aumento para as pessoas. Né? E existe uma regra para se fazer isso, um momento do ano onde as pessoas são avaliadas, enfim, eu tenho que respeitar isso. Mas o reconhecimento, às vezes, não é financeiro. É um obrigado, é um elogio, é um feedback positivo, é pagar um treinamento para a pessoa, né? É ir almoçar com ela, é ser um ouvido amigo. Então, tem tantas formas da gente reconhecer e prestigiar a nossa equipe e, às vezes, a gente só fica bitolado na questão do dinheiro. O dinheiro é importante, todo mundo trabalha por ter um salário melhor, um crescimento profissional. Claro, eu não estou menosprezando isso. Mas é que nós não podemos usar só essa ferramenta, porque já é comprovado que não é salário que segura colaborador. Porque ninguém consegue ficar num lugar onde não tem respeito, onde não se sente ouvido, não é amigo de ninguém, não, o seu propósito pessoal não está atrelado ao propósito da empresa, porque está ganhando bem. Ele fica por um tempo, mas uma hora ele vai embora, porque o engajamento precisa de outros fatores para que a pessoa fique na empresa, né? Não é só dinheiro. Uma dica aqui, né? Use os minutos de qualidade. O que eu chamo de minutos de qualidade? Então, aquele momento que você está no cafezinho com o seu colaborador, que aquele momento você pode estar conversando sobre outros assuntos, não só da empresa. E aí é dar atenção, é se preocupar com o filho que estava doente e perguntar. Né? Você comentou do feedback positivo. Eu tenho uma palestra, um treinamento que chama Feedback 365. Né? 365 dias ao ano, o líder precisa dar feedback positivo, vai aumentar a motivação, vai ajudar quando ele precisar dar um feedback de desenvolvimento, o colaborador vai estar mais aberto a receber. Então, realmente, o líder colaborativo ele tem que dar esse apoio constantemente. E não é uma vez por ano, né? Tem empresas que fazem uma reunião no final do ano e aí, olha, lembra em fevereiro? Parabéns, viu? Não, por isso que eu chamo de 365 dias ao ano, né? Todos os dias. Vamos fazer uma... Não é o foco aqui dessa live, porque a gente está falando do livro Liderando Juntos, né? Mas vamos fazer um merchan aqui para a nossa Universidade do Líder, né? Você que está nos ouvindo aqui, está acompanhando essa série de lives que nós estamos fazendo toda semana sobre o livro Liderando Juntos, saiba que eu e o Mauro Moraes, nós somos sócios na Universidade do Líder. A Universidade do Líder tem como propósito levar treinamentos, cursos, mentorias, palestras para vocês, líderes, para vocês, empresas que desejam ampliar
o seu nível de liderança, melhorar os líderes que vocês já possuem, desenvolver com as práticas mais modernas que nós temos, né? Então, sejam palestras, treinamentos, presenciais ou de forma online, mentoria. Contem conosco, procurem aqui Universidade do Líder, aqui no Instagram mesmo, no Facebook, ou procurem por mim, Marcelo Simonato, ou Mauro Moraes, também aqui pelo Instagram, pelo direct. Nós estamos à sua disposição para te ajudar também a melhorar a sua empresa. Você empresário, você gestor, em temas ligados à liderança e gestão de pessoas. Marcelo, eu quero aproveitar e dar um presente para o pessoal. Então, quem me seguir, Mauro Moraes Consultor, e me chamar no direct, eu vou compartilhar o link no Telegram da Universidade do Líder. E lá no Telegram eu vou compartilhar alguns presentes. Tem o nosso e-book, que nós lançamos pela Palestrantes do Brasil 2 semanas atrás, maravilhoso. E tem um e-book que eu estou trabalhando, desenvolvimento pessoal, né? 12 chaves para destravar sua vida. Então, me chamem no direct, eu compartilho o link para entrar no Telegram, que é a Universidade do Líder, e vai ganhar vários presentes, além dos presentes das surpresas que já tem lá no grupo do Telegram. Para quem não sabe, o Telegram, quando você entra, você tem acesso a todo o conteúdo que já foi postado. Então, quem entrar hoje vai ter lá diversas ferramentas, artigos, áudios, só sobre liderança. É isso aí, é isso aí. Então, você precisa se desenvolver? Quer se desenvolver? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem desculpa. Conteúdo gratuito para você na Universidade do Líder, no grupo do Telegram. Então, fica aqui a dica. Tira um print aqui. Chama eu ou o Mauro aqui no direct para a gente poder te conectar e colocar nesse grupo. Você vai receber. A gente também não vai ficar te enchendo de besteira, não. Fica tranquilo. São conteúdos ricos, pontuais, que são enviados em horário comercial para o seu desenvolvimento profissional, pessoal, em primeiro lugar, e profissional, e especialmente como líder, como gestor de pessoas. Mas vamos retomar aqui, Mauro, porque o tempo corre e o Instagram derruba. Eu aprendi isso nas minhas primeiras lives aqui há alguns meses atrás, que quando você pisca o olho, deu 1 hora e não deu tempo de dizer tchau. O Léo, ele também escreve aqui no livro, eu já vou pular aqui um pedaço, porque o conteúdo é riquíssimo. E ele faz citações de outros grandes escritores e líderes também, Daniel Goleman, Vergara, Robbins, Kevenato, Kotter, Kaufman, entre outros. É muita gente boa, né? E ele faz um apanhado de todos eles para reafirmar essa questão do propósito principal do líder, que é conduzir um grupo de pessoas para atingir um determinado objetivo, né? E ele cita aqui, Mauro, que eu queria que você comentasse conosco, sobre essas 6 características importantes que todo líder inclusivo, participativo, colaborativo deve ter. Se você puder mencionar cada uma delas aqui e dar uma breve explicação. Estou com um livro aqui também, ó. Então, vamos lá. Compromisso visível, né? Os líderes precisam ser comprometidos com a diversidade. Se você não tiver comprometimento, né, com o seu crescimento, como que você vai ter, né, comprometimento com os outros? Então você precisa. Nós temos que lembrar que os líderes, eles são exemplos. Então as suas atitudes diárias, né, precisam estar coerentes com o que você diz. Né? Outra característica que o Leonardo fala, humildade. Né? Humildade em entender que você pode errar. Né? Eu leio muito John Maxwell. E aí ele fala, né, que nós temos que entender o fracasso como fazendo parte da nossa jornada. Os erros vêm para a gente crescer e aprender com eles. Então, o líder humilde, ele realmente vai crescer em cima dos seus erros. Consciência do viés, né? Demonstra o conhecimento dos pontos cegos pessoais, bem como das falhas no sistema. Então, eu entendo aqui, conhecimento uma visão sistêmica. O líder colaborativo tem que ter uma visão sistêmica. Né? Outra, curiosidade sobre os outros. Se você me permitir, Mauro. Pode. Sim. Ainda sobre essa consciência do viés, o líder, e conectando com o anterior, ele tem que ter a humildade de saber que ele não sabe tudo. E que ele tem pontos fracos, pontos cegos, que ele inclusive não sabe. Mas que compartilhando, tendo outras pessoas com ele,
vão poder ser complementares àquele ponto fraco dele, né? E às vezes até ter esse diálogo aberto de alguém do time falar: fulano, tal coisa que você está fazendo está errada. Como está errado? É por causa disso, disso, disso. E aí eu sou um líder humilde que eu falo: poxa, legal, obrigado pelo toque. Isso vale para uma série de aspectos. Pode ser até no nosso vocabulário. Mauro, você está com um vício de linguagem em tal frase. Poxa, se você tem esse vício de linguagem, você não gostaria que um colaborador seu te falasse? Melhor do que o cliente ouvir isso e doer o ouvido e não fechar a compra com você? Então são pequenas coisas que nós, como líderes, temos que criar essa liberdade entre o time para a gente falar sobre tudo, né? Com respeito um pelo outro, entendendo que tudo é para ajudar o outro. Então eu me coloco para ajudar e sou ajudado pelo time também. É muito importante aqui ressaltar a importância do autoconhecimento. O líder que quer crescer, ele tem que buscar esse autoconhecimento, conhecer quais são seus pontos fortes, suas fraquezas, interesses, oportunidades. Focar no ponto forte, que é aquilo que vai fazer ele crescer e alcançar os objetivos. Mas ter a consciência que ele tem esses pontos fracos, que ele precisa estar atento. A outra característica aqui, curiosidade sobre os outros. Entender, busca a empatia, entender as pessoas ao seu redor, é fundamental. A empatia, que já foi até falado aqui em capítulos anteriores, esse livro está fantástico porque ele aborda tudo. Então, não somente se colocar no lugar do outro, mas também a empatia emocional, o que a outra pessoa está sentindo. Você estava falando, eu já tive uma experiência de uma funcionária chegar chorando, e naquele momento eu fui um líder afetivo. Fui lá e conversei com ela, entendi o que estava se passando, falei o que tinha que ser dito e deixei ela à disposição de ou ir para casa ou simplesmente continuar trabalhando. Então, essa empatia é fundamental quando a gente fala de liderança colaborativa e liderança humanizada. Inteligência cultural. São atentos às culturas de outras pessoas e se adaptam conforme o necessário. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho muito importante. Muito se prega, e eu sou uma das pessoas que também prega isso, de você ser um especialista. Você tem que saber alguma coisa com profundidade. Não dá para ser o Severino faz tudo, porque quem faz tudo não faz nada direito. Então, se você ser um especialista numa área de atuação, como nós aqui, especialistas em liderança, é fundamental. Eu não sou palestrante de vendas, eu não sou palestrante de tecnologia. Conheço de vendas, conheço de tecnologia, sim, mas eu sou um especialista, eu e o Mauro, em liderança e gestão de pessoas. Cada um de vocês que está aqui conosco também deve ser, imagino, especialista em alguma coisa. Porém, isso não significa que você não deva ter uma inteligência cultural, ou seja, aprender sobre outros assuntos também. Porque senão, sabe o que acontece, gente? No intuito de ser um especialista, eu acabo me tornando, na verdade, um cara muito chato. Porque eu não sei falar de outro assunto, eu tenho só a mesma cartilha. Eu me formei em contabilidade, eu vou fazer pós em contabilidade, mestrado em contabilidade, doutorado em contabilidade, e eu só falo contabilidade. Eu me formei em tecnologia e eu estudei TI e eu só falo de TI. Eu sou um advogado. Você é um especialista nisso, perfeito, ótimo. Mas vai fazer um curso de fotografia, de marketing, história da arte, eu não sei. Alguma coisa que te dê prazer e te dê conteúdo para falar de outros assuntos também. Saber falar de economia. O que está acontecendo no mundo? Você sabe o que está acontecendo no mundo? Da onde veio a pandemia? Quem é que está buscando agora vacinas para curar a pandemia? Quais países estão saindo na frente? Como é que estão as eleições lá nos Estados Unidos? A própria eleição agora para a prefeitura daqui 2 semanas. Então nós temos, não podemos ser alienados. Temos que ter essa cultura variada também. Então, Marcelo, só para completar, no nosso livro, O Poder do Óbvio, no meu capítulo, eu falo exatamente isso, Você tem que pegar e estudar todo dia, no mínimo 1 hora. Mas dentro de uma semana, 6 horas, você pega 3 horas e realmente a sua área, você vai estudar a sua área para ser especialista. Só que as outras 3 horas, busque conceitos, conteúdos que vão te dar suporte. Hoje em dia, por exemplo, marketing digital,
comunicação, administração, negociação, que vai te ajudar a você se tornar um especialista. Então, realmente é fundamental. E aí, para finalizar, a sexta característica, colaboração eficaz. Né? Os líderes colaborativos, eles capacitam outras pessoas. A questão que é o líder coach. Né? Por isso que lá no início a gente falou, a liderança colaborativa é um pouco de tudo. Porque ele tem um momento que ele vai ser o coach. Ele vai ajudar as pessoas a se desenvolverem. Seja através de reuniões, seja através de treinamentos, seja através de um feedback, ele está desenvolvendo todos. Muito bem. Mauro, chegando aqui no nosso final, eu vou ler um trechinho aqui do livro e vou te passar a palavra para você fazer o seu encerramento e deixar seus contatos. O Léo, ele coloca aqui no capítulo dele que criar um ambiente colaborativo dentro das organizações é um tema muito atual, para não dizer essencial. E aí ele afirma isso trazendo uma pesquisa realizada pelo grupo Companhia de Talentos, uma empresa muito importante aqui do nosso meio, Companhia de Talentos, na 18ª edição da Carreira dos Sonhos, depois quem quiser conferir, lá Companhia de Talentos, 18ª edição, Carreira dos Sonhos. Diz que as empresas dos sonhos, as organizações que são tidas pelos colaboradores em todas as pesquisas como as empresas dos sonhos, elas trazem algumas características. E uma das características fundamentais que todos os entrevistados demonstram ter interesse pela empresa, que é a empresa do sonho de se trabalhar, é aquela na qual existe o colaborativismo, onde as pessoas são ouvidas, onde elas podem fazer o que elas gostam, podem inovar e podem se desenvolver. Então fica a dica aqui para você, empresário, se você está buscando reduzir rotatividade na sua empresa, aumentar o engajamento, aumentar os resultados, melhorar a performance do seu time, saiba que o colaborativismo pode ser a sua solução. Líderes que trabalham juntos, que lideram juntos, como é o tema do nosso livro. Mauro, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco. Por favor, deixe os seus contatos para as pessoas que quiserem te acompanhar aí, porventura, e as suas últimas recomendações. Tá, Marcelo, todo texto que eu leio, eu gosto de sintetizar com uma frase minha. Então eu escrevi aqui, ó, o líder deve extrair o melhor de cada um, oferecendo um sentido colaborativo, um direcionamento a cada um. Então, realmente, como você disse, né, nessa pesquisa, os 5 pontos, todos estão relacionados à motivação, desenvolvimento, fazer o que gosta, inovação, boa imagem e segmento de atuação. Então, realmente, o líder colaborativo, ele motiva diariamente, por isso que ele forma uma equipe altamente competitiva. Né? Deixo aqui meu contato, Mauro Moraes Consultor, convido a todos a me seguirem. Diariamente tem conteúdo de desenvolvimento e liderança. Né? Eu sou especialista na mudança de comportamento para líderes. E aí, realmente, muito feliz em estar aqui compartilhando conhecimento. E agradeço aí, Marcelo, você sabe que você pode contar comigo para todas as jornadas. Com certeza. Esse foi Mauro Moraes conosco em mais um bate-papo com o autor do livro Liderando Juntos. Te vejo na próxima semana, aqui nesse mesmo horário, todas as quartas-feiras, às 18h59, no meu canal no Instagram. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também lá no YouTube, Marcelo Simonato. Você confere, você que chegou por agora, não pegou o começo. E se você achou esse conteúdo relevante, replica, compartilha com outras pessoas também. E não esqueçam de nos marcar aí, tira uma foto, chama no direct, para a gente também poder te incluir lá na Universidade do Líder para você ter acesso a outros conteúdos, tá bom, gente? Mauro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e nos vemos no capítulo 25 aí em breve. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.